Hoje estamos com o Grande Prêmio de Mônaco, 77 voltas, 3.340 metros uma volta, 257,180 quilômetros, uma corrida completa com 19 curvas. The beautiful setting of the French Riviera may be a joy for the fans, but racing in Monaco has always been a logistical nightmare for the teams. They traditionally had much of their equipment based up in the hills outside Monaco, as garage space was very limited, particularly for the smaller teams. Cars would have to be towed down to the pit lane for every session. For this year, the pit lane is on the other side of the garages and is 2 meters wider than before. It also provides an excellent view of the track and harbour. Sporting manager for Renault, Steve Nielsen, takes us on a tour of the new garage complex. Okay, here we are in the pit box. As you can see, it's a fairly normal setup. We've got our 3 race cars. Race car here, the spare car which is currently out being used for a photo shoot, and pieces of another car behind you because that's not quite finished yet. Painted the floor when we arrived. We put all our normal pit panelling up, mechanics toolboxes and computers and all the normal stuff, starter motors. The rest of the stuff is at the back, and we can now go upstairs and have a look at the engineer's office. Here we are on the first floor of the pit building, up in the composite spares area. We've got engine cover ducts here, spare engine covers here and under trays. We bring spares for all parts of the car with us. Smaller parts are through there, and now we're going through into the race engineer's office where the chassis and engine engineers work on setup of the car. We have meetings, debriefs and driver briefings are all held here. As you can see, we have a perfect view of the pit lane from the first floor here, and this is indeed where we have our race engineers stand. We have chassis engineers and chief engineers working on here during the race, and the whole strategy of the race is run from here. We have the data displayed on the screens, the pictures, the times and everything. This is exactly the piece of equipment we normally have on the pit wall. Is it a success? It's really largely much as a normal race, other than the setting, of course, and the proximity of being right in the centre of a city. The new pit complex has made it a more sensible place for us to work in. We don't have to push the cars from the top to the bottom every time, and we operate in one place with all our kit and people in one place, and it's very nice. Após o quali de Mônaco, tivemos 3 primeiros com Jenson Button em terceiro, Ralf Schumacher em segundo e em primeiro Jarno Trulli fazendo a pole position no tempo de 1.13.985. A largada para o Grande Prêmio de Mônaco, e o que era de praxe, que acontecia muitas vezes naquela época, os carros da Renault largavam demais, o Trulli tranquilamente manteve a primeira posição e Alonso já pulou 2 ou 3 posições ali atrás do seu companheiro de equipe, apenas que a largada do carro da Renault na época era espetacular. E já na volta 1, na descida ali do hotel,
Christian Klein bateu no muro e abandonou. E na volta 2, vamos vendo aí no replay, o carro Kumasato, motor fumando, ele abandonando. O Fisichella ali acho que não viu o carro do Curta, o Curta freou demais, o Fisichella bateu na asa traseira do Curta, tirou o Curta da corrida, o Fisichella também saiu da corrida e já é o primeiro carro da McLaren que vai abandonando. E aí o Crash, né, David Crash Hard e seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, também vai abandonando o Grande Prêmio de Mônaco. As duas McLaren estão fora. Vamos aí com imagens recuperadas do momento em que Juan Pablo Montoya foi para cima de Nick Heidfeld e fez a ultrapassagem. Temos aí o carro de Fernando Alonso, ele que tentou no túnel ali dar uma volta em Ralf Schumacher, acabou batendo no muro e abandonando sozinho a corrida. Uma pena aí para a equipe da Renault e para o piloto espanhol. Mestrou o dedo do meio aí para Ralf Schumacher. E também no safety car que o Alonso ocasionou, né? Ou foi no outro safety car que teve, eu não me recordo. Estamos vendo aí um pouco ali, a câmera não pega muito bem, mas o momento em que Ralf Schumacher não, desculpe, Michael Schumacher talvez freou demais ali. Juan Pablo Montoya tentou segurar o carro, freou no máximo, mas ainda assim tocou na roda traseira de Schumacher e perdeu o controle do carro, foi pro muro e abandonou a corrida. Uma pena aí para a equipe da Ferrari, né? E após 77 voltas, ele que venceu a sua primeira e única corrida na Fórmula 1, dando no Trulli, vence o Grande Prêmio de Mônaco e a comemoração da Renault. It's amazing at the moment. I'm so happy for me, for everybody, for all those people which have been supporting me. I've been waiting for so long, and it came the best race in Monaco. Michael still leads the championship, but the win elevates Trulli ahead of his teammate. Sauber leap ahead of McLaren, and only Minardi are yet to score. E após o término da corrida, tivemos o pódio ficando aí com Rubens Barrichello em terceiro, Jason Button em segundo e o vencedor da corrida na primeira posição, o italiano Jarno Trulli, a sua única vitória na Fórmula 1. O campeonato, após o Grande Prêmio de Mônaco, ficou ainda com Michael Schumacher em primeiro com 50 pontos, Rubens Barrichello em segundo com 38, em terceiro Jason Button com 32, Ricardo Trulli em quarto com 31 e Juan Pablo Montoya em quinto com 23.